Oi gente, tudo bom? Desde que a gente se mudou aqui para Vancouver, no Canadá, eu recebo praticamente todos os dias alguma pergunta, dúvida que vocês querem saber, tanto de curiosidades sobre documentação, estilo de vida, rotina e pequenos detalhes sobre a vida aqui no Canadá. Então eu decidi gravar um vídeo respondendo várias perguntas de vocês sobre tudo do Canadá. Vancouver é uma região bilíngue? Não, aqui em Vancouver a gente fala só inglês. Existem outras províncias no Canadá que são bilíngues, ou seja, é francês e inglês. Mas aqui em British Columbia, que é a nossa província, inclusive cidade de Vancouver, não é só inglês. Aí também reagem com resistência ao veganismo, achando que você só come alface? Não, pelo contrário, aqui quando você fala que é vegano não tem nenhuma surpresa e a maioria dos lugares já tem opção vegana. Você pode ir em qualquer lanchonete e você fala, tem opção vegana? A pessoa sabe o que é e ela já te fala se sim ou se não, e na maioria das vezes tem. Inclusive aquele Beyond Meat, sabe? É muito comum aqui. É fácil conseguir emprego no Canadá se você tá aqui legalmente, tá com visto de trabalho ou algum outro tipo de visto que te possibilita trabalhar. Sim, inclusive a gente sente que o mercado aqui é muito aquecido. Para vocês terem uma ideia, quando a gente anda na rua, de cada 10 lojas, sei lá, 5 tem uma plaquinha de estamos contratando, meio período ou integral. Aqui o mercado é super aquecido e a impressão que dá é que eles sempre estão precisando de gente. Como você fez para morar com a sua família aí? Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal contando do nosso processo. Eu tenho visto de trabalho, o Thiago visto de estudos. O Thiago vai fazer um college no ano que vem e ele vai poder trabalhar meio período, e com isso a Rafa tem direito à escola pública e todos nós somos também segurados pelo hospital público daqui. Então a gente tem a carteirinha do plano de saúde do governo igual a quem é residente permanente, igual a quem é cidadão. Inclusive British Columbia é a única província ou uma das poucas províncias no Canadá todo que você tem acesso ao mesmo sistema único de saúde que quem é cidadão, porque em outras províncias você tem que pagar uma empresa de seguros para você ter acesso ao hospital, enfim, tudo mais. Mas aqui acho que nem existe, por exemplo, convênio, sabe? Todo mundo tem acesso ao mesmo sistema de saúde que é público. Como está sendo viver aí? Ainda tem algo que acha estranho? Não. E é muito louco, porque eu me sinto tão pertencente aqui, sabe? Em nenhum momento, desde que a gente chegou e até hoje, eu me sinto deslocada, eu sinto aperto no peito, nada. Pelo contrário, eu me sinto muito mais parte daqui do que eu sentia no Brasil. Engraçado, né? No Brasil, não sei, o clima eu não gostava, porque eu não gosto muito de calor, eu não gosto de música alta, esse agito, não sei, eu nunca me identifiquei muito com esse lado no Brasil, mas aqui parece que, eu não sei, eu acho que deve ser algo de outras vidas, inclusive aqui em Vancouver, que tem muita árvore, muita natureza, eu não sinto nada estranho, sabe? Pelo contrário, parece que eu já morei aqui. Meu marido e eu temos o sonho de passar uns dias aí. Fica muito caro, tipo uma semana? Eu não sei, depende do estilo de vida de vocês, depende se vocês querem ficar num lugar mais luxuoso, um lugar mais simples, um lugar menor, mais distante ou mais lá no centro de Vancouver, tudo depende do padrão que vocês querem ter. O seu dia a dia está mais prático do que quando você morava no Brasil? Na verdade, eu acho que pra mim mudou pouco, porque eu continuo trabalhando com o canal no YouTube, ou seja, trabalhando de casa. Nesse sentido mudou pouco, mas pra mim tá muito mais tranquilo e confortável, no sentido que o Thiago fica mais em casa aqui comigo. No Brasil ele saía de casa às 7 da manhã e voltava às 11 da noite. Isso era de segunda a sexta e às vezes sábado também. E eu me sentia muito sozinha e eu sentia muitas saudades dele. E aqui não, aqui ele chega em casa 4, 5 da tarde e a gente tem o final de semana realmente para curtir e para descansar, para passear. Então nesse sentido aqui tá muito mais prático, porque eu me sinto mais amparada, não me sinto sozinha. A adaptação foi fácil? Sim, foi muito fácil. Nem parece que houve adaptação, sabe? Tudo parece que fez muito sentido. E aqui as coisas... É incrível como as coisas e as oportunidades estão fluindo pra mim e pro Thiago, sabe? Eu acho que era pra gente estar aqui nesse momento, porque tudo tá dando muito certo, graças a Deus. Como é a segurança? Você pode deixar a bolsa tranquila em um carrinho de mercado? Olha, sim, aqui é bem tranquilo. Assim, claro, você não vai deixar sua bolsa na rua e sair andando, né? Claro, você vai ter responsabilidade, mas
Já aconteceu 3 vezes, tá? A gente tá com a Rafa, né? Tá eu, o Thiago e a Rafa tá com alguma boneca ou algum brinquedinho dela que ela leva pro shopping ou pra um parque, pra algum lugar, e ela esquece algum lugar. E a gente lembra depois de 1, 2 horas, a gente volta, tá lá no mesmo lugar. Ninguém pegou, ninguém mudou de lugar, ninguém levou embora, tá lá, sabe? Mesmo em um lugar cheio de criança, nenhuma pessoa pega pensando, ah, tá aqui, alguém esqueceu, ficou pra mim. Nada, fica lá. A gente voltou depois de horas e tava lá, do mesmo jeito que ela tinha deixado. Como você se relaciona com os canadenses? Olha, os canadenses são muito amigáveis, é impressionante, assim. Não foi só uma situação. Com frequência acontecem situações que a gente vê como o canadense é amigável. Então já aconteceu da gente estar chegando num parque, eu estar conversando com o Thiago e aí um canadense, ah, oi, tudo bom? Vocês são da onde? Ah, que legal, do Brasil. Ah, eu sou professor. E ele começa a bater papo. Ou a gente tá saindo do mercado com várias sacolas e tem um casal, as pessoas na melhor idade falando, ai, nossa, vocês acabaram de se mudar, que legal, de onde vocês são? Ah, o que vocês vão fazer aqui? Ai, bem-vindos. Ou estamos na loja de papelaria. Aí a Rafa começa a mexer com umas bolinhas, o moço do caixa pega as bolinhas e começa a fazer malabares pra Rafa. Sabe? São pequenas coisas do dia a dia, frases, né, que a gente vai encontrando e pessoas que a gente vai vendo na rotina que é de uma empatia e de, assim, uma agradabilidade, né? Todo mundo muito agradável e querido e aberto. Então, o canadense é muito receptivo. Como você descreve a área de música no Canadá? Dão importância para tal área? Pelo que a gente já pesquisou, sim. A gente já foi assistir a Orquestra Sinfônica de Vancouver, inclusive, que eles estavam tocando o Expresso Polar, né, o filme. E tem, inclusive, a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Vancouver. E cada cidade tem como se fosse um centro comunitário e esses centros oferecem aulas de tudo, inclusive aulas de música, aulas de instrumentos. Tem muitas opções de balada. Olha, eu não sou a melhor pessoa pra te falar, porque a gente não gosta de balada, a gente não vai nem pra barzinho, a gente não bebe, a gente não fuma nada. Então eu não sei te falar, mas de um modo geral as pessoas falam que Vancouver é uma cidade pacata, que tem poucas opções à noite. Dizem que em Toronto é uma cidade mais agitada, mais urbana, você encontra mais atividades para fazer noturnas, né? Aqui tudo fecha muito cedo, então 6, 7 horas já tá, a maioria dos lugares estão fechados já. Quais coisas mais sente diferença com relação ao Brasil? Como exemplo, preços de comida, aluguel, etc. Como eu cozinho muito e eu faço muita coisa em casa, o que eu mais senti diferença foi no preço dos alimentos. Aqui é muito acessível, inclusive para você comer na rua, você com $15 come muito bem. Prato principal, uma bebida, você come muito bem com $15, né? Aqui não tem salário mínimo fechado, eles falam valor por hora, então na verdade o salário mínimo daria mais ou menos $1.800 por mês e a gente gasta aqui de mercado, já contando os gastos que eu tenho com o canal, a gente gasta de $450 a $500 e eu sei que isso é barato, porque quem come carne gasta mais do que isso no mercado, porque carne, peixe, frango, isso é caro, né? Então, além da gente ser vegano e a gente não sair pra comer, faz o nosso preço de mercado ser muito barato, inclusive os orgânicos. Aqui o valor dos orgânicos é praticamente o mesmo preço dos produtos normais. Como está sendo a forma de renda de vocês? Então, na verdade, eu ganho pelo YouTube, mas não paga totalmente as nossas contas. Então, o YouTube paga aí mais ou menos 30%, 40% das nossas contas aqui em casa. O Thiago ainda faz alguns trabalhos à distância para o Brasil, né, de alguns personagens que ele tinha. A gente tem uma reserva que a gente vai tirando um pouquinho por mês, mas a nossa vida aqui é bem enxuta, então a gente não sai muito para comer, a gente não fica pedindo pizza, a gente não, enfim, não faz muitos gastos porque a gente vive realmente aqui bem contadinho. E não tem problema nenhum, a gente tá muito feliz, não tem problema algum em viver desse jeito. Tem pernilongo aí, mosquito? Não vi, a gente chegou no verão, inclusive, não tivemos que lidar com pernilongo ou mosquito, então não pelo menos aqui em BC e em Vancouver. Não é sobre o Canadá, mas reparei que você não tem tatuagens. Tem algum motivo específico? Eu tenho 2 tatuagens, aquelas não aparecem no vídeo. Eu tenho um pássaro aqui na nuca. E eu tenho, depois eu mostro, eu tenho um Pegasus nas costas. É lindo, eu amo ele. Vou ver se eu coloco uma foto aqui no vídeo.
Como foi a escolha de apartamento? Bom, a gente não tinha muito para pagar de aluguel, então a gente não poderia morar muito perto do centro, mas a gente tem que morar perto de algum lugar que tenha transporte público. Então por isso que a gente mora na última estação do metrô, bem do lado, mas é da última estação do metrô. O Thiago demora mais ou menos 40 minutos para chegar na escola de inglês dele. Nosso apartamento é de 2 dormitórios, então só um quarto pra gente e um pra Rafa. E eu precisava ter uma cozinha legal pro canal, então eu não podia ser uma cozinha sem muito equipamento, não tão bem cuidada, porque isso ia ser cenário dos meus vídeos. Mas fora isso, o que mais pesou pra gente foi a distância para ser mais acessível e perto do metrô. As pessoas são calorosas ou frias? Foi o que eu falei na outra pergunta. Muito calorosas, muito mesmo. Claro, pode ter uma ou outra exceção, mas de um modo geral a gente só teve boas experiências. Qual é, em média, o custo de vida mensal? Depende muito do seu padrão, de onde você quer morar, do tamanho da tua casa, se você vai sair para comer, se você vai comprar no mercado mais barato. De um modo geral, as pessoas calculam aqui por casal $3.000, e isso assim, sem gastar muito, né? Não depende muito, você pode gastar 2.000 por mês, você pode gastar 3, 4, depende do seu padrão, do padrão que você quer ter aqui, né? O Canadá é um país burocrático para o imigrante? Não, inclusive eu acho que ele é bem amigável, existem vários programas de imigração, várias categorias de visto. O Canadá precisa dos imigrantes, aliás, acho que se não fossem os imigrantes, aqui já, enfim, quase não seria povoado. Existe um gráfico que mostra taxa de natalidade e taxa de imigração. A taxa de natalidade aqui do Canadá só diminui ao longo das décadas. E aí, se não fosse a imigração, a taxa de natalidade hoje estaria perto de 0, assim. Então, a imigração, são os imigrantes que realmente sustentam o país, e mais de metade da população do Canadá é feita de imigrantes. Inclusive, esse número só deve aumentar se a gente pensar em filhos de imigrantes, né? Ou seja, talvez a pessoa nasceu aqui, mas o pai dela ou a mãe são imigrantes, ou os avós são imigrantes. É possível ir sem muita grana? Então, na verdade, para você conseguir a aprovação do seu visto, você tem que comprovar, visto de estudo, por exemplo, ou mesmo como residente permanente, você tem que comprovar para o governo canadense que você tem um valor em conta mínimo para conseguir se sustentar por pelo menos uns 6 meses. Então, você nem vai conseguir ter o seu visto aprovado de estudo, enfim, de trabalho, de PR, se você não tiver um valor mínimo em conta, porque o governo canadense não quer que ninguém sofra ou vá pra rua ou passe dificuldade, né? Então, a não ser que você venha ilegal, que eu não recomendo, precisa ter uma reserva para você conseguir ter o seu visto e vir pra cá com segurança. É possível ir para o Canadá sem falar inglês fluente? Sim, muitas pessoas vêm sem falar inglês fluente. O próprio Thiago, ele veio falando inglês intermediário, ele tá estudando inglês. A gente encontra pessoas que falam o básico realmente do inglês, mais para se virar, e tem muito curso aqui que você pode fazer para ir se aperfeiçoando. Você vê muitas pessoas diferentes aí, com outras cores de pele, cabelo, etc. Sim. Na sala da Rafa, por exemplo, tem uma menininha que é ruiva, não tem nenhuma criancinha loira de olho azul. E ela tem amiguinhos que são indianos, ela tem a melhor amiga da Rafa é de Israel. Você anda na rua, o que mais tem são orientais e pessoas que vêm do Oriente Médio. É muito misturado, é muito miscigenado. E aqui onde a gente mora, na cidade que a gente mora, que chama Surrey, tem muito indiano e tem muito oriental também. A comunidade oriental aqui é muito forte. E isso é lindo. Eu adoro que a Rafa vá pra escola e eu vejo o nome dos amiguinhos dela, tudo nome diferente, porque cada nome é de uma cultura, de uma região, de um país, de um lugar diferente. E eu adoro isso, eu quero isso justamente. É o que a gente veio buscar, justamente isso. Poder conviver e ter à nossa volta pessoas de várias partes do mundo. Tá muito difícil a adaptação, não ter rede de apoio com criança e cultura, etc. Não, por incrível que pareça, aqui no Canadá eu sinto que eu tenho mais rede de apoio do que no Brasil. Lá no Brasil, o Thiago, ele trabalhava muito das 7 às 11 da noite e eu ficava sozinha o dia todo. Todos os meus amigos, eles sempre têm uma vida muito louca, então eu raramente via pessoalmente, né, as minhas amigas. A minha mãe sempre trabalhou muito, então a minha mãe ficava com a Rafa uma vez por semana só e eu ficava sozinha com a Rafa, sempre, né. Aqui, por incrível que pareça, eu me sinto muito mais amparada. Além de eu ter o Thiago comigo muito
mais horas por dia, porque ele volta mais cedo, a gente tem final de semana. Os amigos que a gente fez aqui são pessoas que têm muito mais vida social do que no Brasil, então a gente se encontra de final de semana. A gente se sente muito cercado de amigos e de pessoas, porque aqui ninguém tá loucamente trabalhando 30 horas por dia e as pessoas têm mais vida social. Com isso você até faz amizades com mais facilidade, sabe? Não tem aquela loucura de sobreviver como era, pelo menos pra gente, né? Como era pra gente no Brasil. Então eu me sinto muito amparada aqui, mais do que no Brasil, apesar da distância. Que profissões é possível exercer sendo estrangeiro? Eu diria que todas. Tudo depende do seu comprometimento, do seu empenho e do quanto você vai estar preparado para exercer aquela função. E aqui eu percebo que talvez no começo você possa ter um pouco de dificuldade para um primeiro emprego. E aí muitas pessoas que já saem do Brasil num cargo mais elevado, aqui começam num cargo que eles chamam de entry level, que são cargos mais operacionais. E depois disso você vai crescendo, mas de modo geral o mercado, eu sinto, e pelo que eu converso também, né, com as pessoas mais próximas, o mercado aqui, ele é muito amigável e muito aberto para as pessoas, para os estrangeiros, né, para os imigrantes. Você estando legalizado, você consegue emprego aqui, sim, no mesmo dia. Eu conheço casos de pessoas que saíram com o currículo embaixo do braço, foram pra rua, voltaram já empregados. Desse jeito, assim, é bem aquecido. Por que vocês se mudaram para o Canadá e não para Portugal ou para outro lugar? Olha, eu acho que a nossa relação com o Canadá é de outras vidas. A gente se identifica muito com a cultura aqui do Canadá. É um país liberal, progressista, bem diferente dos Estados Unidos, né, por exemplo, que muita gente acha que Canadá e Estados Unidos é igual por serem próximos fisicamente falando. E especificamente aqui em Vancouver, as regras são muito amigáveis para as pessoas que estão acabando de chegar, para você comprar um carro se você quiser, para você fazer um seguro, para você tirar a carteira de motorista, para você conseguir tirar o seu RG daqui, é tudo muito amigável. Se tem alguma dúvida que você tenha e eu não respondi nesse vídeo, escreve aqui nos comentários, porque eu posso gravar um vídeo número 2, por que não? Seria super legal. Não esquece de dar um like aqui no vídeo, compartilha também nas outras redes, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Um beijo, tchau!